A paz do Senhor, queridos irmãos, eu quero convidar você que tem aí uma Bíblia junto a você para abri-la no texto do profeta Isaías, no capítulo 8, para nós lermos alguns versículos. Vamos ler Isaías capítulo 8, a partir do verso 16, que diz assim a palavra do Senhor. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Há dias, queridos irmãos, que a gente quer muito ouvir uma palavra que nos dê ânimo, esperança ou uma direção. Talvez já tenha acontecido com você de ligar para alguém, de ir na casa de uma pessoa ou mesmo numa igreja dizendo: eu preciso de ouvir uma palavra que me traga esperança. Se você está buscando uma voz que traga conforto, que traga direção, e Deus não fala com você da maneira que você gostaria, onde você irá buscar esta direção? O profeta Isaías, cujo texto nós lemos agora, viveu em um tempo de crise nacional. O povo de Judá estava cercado por inimigos, seduzido por falsas alianças. Deus parecia oculto porque não havia sinais nem milagres. No entanto, nós vamos ver que Deus sempre tem uma direção para o seu povo. E a grande questão que nesta manhã eu quero trazer para a nossa reflexão é que a fidelidade à palavra de Deus é o único caminho para atravessar tempos de escuridão espiritual e encontrar direção para a nossa vida. A primeira coisa que nos chama a atenção no texto, quando Isaías está aí num momento difícil, o povo querendo fazer aliança com outras nações, porque haviam muitas ameaças, e ele vai dizer aí no verso 16 que Deus disse a ele: guarde a palavra, cele o testemunho entre os meus discípulos, guarde a minha lei. E ele diz: eu esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A fé verdadeira, queridos, ela é provada em momentos que parece que Deus está em silêncio. Quando Deus está falando, quando você chega e tem uma profecia, tem uma direção, tem um sinal, tudo parece muito claro, então você vai seguindo sem questionar e sem pensar muito, mas em muitos momentos o rosto de Deus parece que se escondeu. E agora o justo fica procurando uma palavra, o crente fica buscando uma direção. E o que é que nós recebemos de direção de Deus aqui? Siga a voz que já foi revelada. Quando Deus parece que não está falando de maneiras sobrenaturais, o justo se apega ao que ele já disse na sua palavra. Em tempos de confusão espiritual, Isaías está dizendo que nós devemos seguir a voz de Deus já revelada. Guarde a palavra, cele o testemunho, cele a lei, ele diz. Não busque novas revelações, guarde o que já foi lhe entregue na palavra de Deus. E ele diz: eu esperarei no Senhor, mesmo que ele esconda o seu rosto da casa de Jacó. Nós vivemos dias, queridos, em que muitas pessoas estão perdendo a confiança nas Escrituras,
buscam novas palavras, novas experiências, novos métodos, vão na casa de um, vão no monte para encontrar com o outro, mas quando nós entendemos que a palavra de Deus é a sua revelação para nós, nós diremos com segurança: eu esperarei no Senhor. A palavra que nos foi dada é suficiente. O salmista diz no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra ilumina a nossa caminhada de forma que nós podemos andar com segurança. Então, quando Deus parece em silêncio, abra a Bíblia, leia a palavra e Ele vai falar com você, porque a palavra é a revelação de Deus para nós. A segunda coisa que chama a atenção no texto aqui é que Isaías diz assim: eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, que são por sinais e maravilhas em Israel. Ora, Isaías e seus filhos eram sinais vivos, porque nós vemos que até mesmo os nomes deles trazem para nós uma direção de Deus. Foi Deus quem colocou os nomes nos filhos de Isaías. Eu disse a eles que colocasse esses nomes. Um deles chamava Shear Jashub, que significa um remanescente irá voltar. E o outro nome era Maher Shalal Hasbaz, que significa apressa-te ao despojo, a pegar aquilo que é a recompensa. Eles eram profecias encarnadas. Deus estava dizendo por meio de Isaías e seus filhos que Israel iria voltar, que iria receber a recompensa, que Deus lhes daria vitória. Então, Isaías e seus filhos eram um testemunho vivo do que Deus estava fazendo. Antes de falar, Isaías vivia o que ele pregava. O testemunho que nós damos, queridos, é algo que fala muito alto. O testemunho da palavra precisa ser visto na vida. O que o mundo precisa hoje é de crentes que sejam, como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 3, escrevendo para aquela igreja, que vocês são cartas vivas. Nós precisamos entender, queridos irmãos, somos portadores da mensagem de Deus, somos pregadores da palavra, mas Deus quer levantar homens e mulheres que sejam sinais da sua fidelidade. Quando alguém olhar para nós, deve poder ler a mensagem dizendo: Deus está agindo, há esperança em Deus, nós podemos crer e confiar em Deus. Ser aqui um sinal e uma maravilha não significava que Isaías e seus filhos tinham poder espetacular, faziam milagres extraordinários, mas que eles refletiam a fidelidade de Deus no mundo infiel. Nós precisamos ser também crentes que dão testemunho vivo da fidelidade de Deus. Alguém já disse que de 100 pessoas, 99 leem o crente, só um lê a Bíblia. Nós precisamos ser essas pessoas que vivem aquilo que pregam, de forma que o mundo olhe para nós e entenda que Deus está agindo, Deus está guiando, nós estamos fazendo aquilo que Ele nos direciona por sua palavra. Porque a vida do mensageiro também autentica a mensagem que ele prega. Hoje vemos, infelizmente, pessoas que dizem, mas não fazem, que falam, até profetizam, mas não vivem de acordo com a orientação de Deus. Nos tempos de Jesus, havia muitos religiosos assim, os fariseus, e Jesus disse em Mateus capítulo 23, fortes palavras contra eles, dizendo: tudo que eles falam, ouça, mas não faça o que eles fazem, porque eles não vivem aquilo que pregam. Deus então estava dizendo a Isaías, primeiramente,
quando não tiver um sinal, uma maravilha, quando não tiver uma revelação profética, busque a palavra de Deus. Quando parecer que Deus está em silêncio ou ocultando o seu rosto, abra a palavra e ouça Deus. Depois, há uma necessidade de testemunho da fidelidade de Deus na vida do crente. E ainda por último, no verso 19, Isaías vai perguntar: quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? E ele conclui: à lei e ao testemunho, se não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. O que ele está dizendo é que o povo estava buscando orientação em qualquer coisa, em espíritos, em médiuns, em pessoas que trouxessem alguma palavra oculta, mesmo porque Deus não estava falando como eles queriam. Eles, em vez de buscar a lei e ler a palavra, agora estavam buscando qualquer tipo de orientação. E a pergunta de Isaías é: o povo de Deus precisa consultar os mortos ou buscar qualquer outro tipo de revelação que não venha de Deus? Esta é uma inversão da nossa prioridade. Quem tem Deus na vida não precisa de vozes que vêm das trevas, do oculto ou de qualquer outro lugar. E hoje nós vemos pessoas que caem no mesmo erro. Se não estão buscando médiuns, mas buscam uma superstição disfarçada de espiritualidade. Pessoas, na realidade, que têm previsões mascaradas de profecias que nada são do que palavras genéricas, atiradas como que flechas para prender o coração dessas pessoas. Muitos conselhos sem Bíblia, que alguém acha que é uma direção do Espírito, mas como nós sabemos se uma palavra vem de Deus, se uma profecia ou uma direção que supostamente veio de Deus está correto? Aí Isaías diz: à palavra e ao testemunho. Se algo não estiver de acordo com a palavra de Deus, não é válido para a nossa vida. Ele diz: se não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alvo, ou seja, jamais haverá realmente luz, verdade espiritual. Isaías vai dizer que nós precisamos julgar o que ouvimos de acordo com as Escrituras, porque senão isso não vem realmente da luz de Deus. Todo ensinamento que não se submete à palavra conduz à escuridão, ao engano, ao erro. O apóstolo Paulo, escrevendo para uma igreja que tinha muita manifestação espiritual, a igreja de Corinto, mas ele diz: os profetas falem e os outros julguem. 1 Coríntios 14, o verso 29. Ele vai dizer também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, não apaguem o espírito, provai as profecias, julguem para ficar somente com aquilo que é bom. E como eu vou julgar se algo é bom? É se está de acordo com a palavra de Deus. Nós temos aqui um chamado de Deus para a sua igreja. Busque a palavra, leia a palavra. Em tempos de relativismo, de profetas que profetizam por Pix nas redes sociais, de novas doutrinas, o remanescente fiel se orienta pela Escritura. Não é a cultura que define a verdade, não é a emoção que guia o crente, não é uma palavra revelada e solta a esmo que guia o crente, mas é a palavra de Deus. Eu creio que Deus fala, sim, creio que Deus usa profetas, sim, mas toda palavra precisa estar subjugada à palavra revelada de Deus, a Bíblia Sagrada. E Isaías está nos conduzindo para entender exatamente isso.
E quando você continua lendo o texto, no capítulo 9, verso 1, ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E a luz de que ele está falando não é outra senão a palavra viva de Deus, o Senhor Jesus, que viria ao mundo e que se tornaria a grande revelação de Deus para nós. O escritor aos Hebreus diz que Deus falou aos pais pelos profetas, mas agora o Filho é a grande revelação. O que estava oculto se revelou, o que estava em trevas agora tem luz. A fidelidade à palavra é também a fidelidade a Cristo, que é a encarnação da palavra de Deus e que é aquele que está conosco todos os dias para nos conduzir por meio da sua palavra. Quando a igreja guarda a Escritura, ela busca a Cristo, ela obedece a Cristo, ela conhece mais a Cristo. Então nós vemos, queridos, nesta manhã, nesta palavra, aqui no texto de Isaías, capítulo 8, que Deus nos dá algumas direções. Primeiro, ele nos diz que nós devemos guardar a palavra, mesmo quando Deus parece em silêncio. Depois nós devemos viver o testemunho vivo da fidelidade de Deus, sendo pessoas que vivem o que falam. E devemos rejeitar toda voz que não fale segundo as Escrituras, que acima de tudo nos aponta para Cristo, aquele que é a luz, a revelação de Deus para nós. Se você está confuso, se você está buscando uma palavra, se você está ouvindo muitas vozes, hoje volte-se para a palavra de Deus. Abra a Bíblia, leia com o coração faminto, leia, como Pedro diz, como um menino recém-nascido que quer o leite. Leia a palavra, Deus vai falar com você e você terá esse testemunho e essa direção do Senhor para a sua vida. Que Deus lhe guarde, lhe abençoe e que essa palavra esteja guardada no seu coração nesta manhã.